Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um tema que define muita coisa no Brasil: o nosso sistema de justiça criminal. Ele é cheio de reviravoltas e, bom, uma certa tensão no ar. E tudo começa com a pergunta fundamental. Quando alguém é acusado de um crime, como essa pessoa deve ser vista? Como um alvo para investigação ou como um cidadão que tem direitos e precisa de proteção? A resposta para essa pergunta do Brasil, olha, ela não é tão simples. Ela revela um sistema que joga nos dois times. Basicamente, a gente tem um choque de gigantes aqui. Duas filosofias bem antigas que formam a base do nosso sistema hoje. De um lado, o sistema inquisitório, onde todo o poder de investigar, acusar e julgar se concentra numa pessoa só. E do outro, o acusatório, que faz exatamente o contrário, ele separa as funções. Tem o juiz, o promotor, a defesa, cada um no seu quadrado. E é dessa mistura que nasce o sistema brasileiro. Então vamos começar a jornada de um processo criminal que, vale dizer, começa bem antes de qualquer tribunal. Tudo se inicia na fase de investigação. E o nome dessa primeira fase é inquérito policial. O objetivo aqui é bem direto: juntar informações, ver se um crime realmente aconteceu e quem pode ter sido o autor. Ele funciona, na verdade, como um grande filtro, sabe? Para evitar que acusações sem pé nem cabeça virem um processo de verdade. E aqui está o ponto interessante. Essa fase do inquérito tem uma pegada bem forte daquele sistema antigo, o inquisitório. O poder fica todo concentrado na mão da autoridade policial. E mais, ele é sigiloso e não tem aquela coisa de contraditório, de debate, ou seja, as provas são coletadas de um lado só. Mas assim que o inquérito acaba e o Ministério Público decide apresentar uma denúncia formal, aí, meu amigo, o jogo vira completamente. A filosofia muda da água para o vinho. A gente sai daquela investigação unilateral e entra no que seria a arena de um julgamento. E aqui, a lógica é totalmente acusatória. As funções são separadas, tudo é público e o contraditório não é só permitido, ele é obrigatório. Defesa e acusação precisam ter a chance de se enfrentar. A ideia central aqui, nesse momento do processo, é o que os latinos chamavam de um ato de três pessoas. É a imagem de um triângulo de poder. Nesse triângulo, cada um tem um papel bem definido. O promotor acusa, a defesa, defende. E o juiz? O juiz é o árbitro. Ele tem que ficar ali no meio, imparcial, sem pender para nenhum lado. É por isso que o juiz não pode, por conta própria, iniciar um processo. Essa separação é a alma do sistema acusatório. E para garantir que essa luta seja justa, existem regras fundamentais que vêm lá da nossa Constituição. São elas que botam ordem na casa. E talvez a regra de ouro seja essa: a presunção de inocência. A Constituição é clara como o dia. Ninguém será considerado culpado até o fim de todo o processo, quando não couber mais nenhum recurso. E esse princípio não é só uma frase bonita, não. Ele tem duas consequências práticas gigantescas. Primeiro, é a acusação que tem que se virar para provar a culpa. E tem que provar sem deixar nenhuma dúvida razoável. O réu não precisa provar que é inocente. E segundo, durante todo o processo, essa pessoa tem que ser tratada como inocente. E para a gente ter uma ideia de como esse princípio é poderoso e polêmico, basta olhar para o nosso Supremo Tribunal Federal. Em 2016, o STF decidiu que a prisão já podia acontecer depois da condenação em segunda instância. Mas, 3 anos depois, em 2019, o mesmo STF voltou atrás e disse: não, a prisão só pode acontecer depois do trânsito em julgado. Uma baita reviravolta que mostra como esse debate está longe de acabar. Outra regra fundamental é a da ampla defesa. É a garantia de que a pessoa acusada vai ter todas as ferramentas e recursos possíveis para se defender. E esse direito se apoia em 2 pilares. O primeiro é a chamada defesa técnica. Isso quer dizer que toda e qualquer pessoa acusada tem que ter um advogado ou defensor público. É obrigatório, a pessoa não pode abrir mão disso, mesmo que queira. É uma proteção inegociável. O segundo pilar é a autodefesa. Aqui é o direito da própria pessoa de participar do processo, de estar presente, de dar a sua versão dos fatos. Mas, ao contrário da defesa técnica, esse é um direito que a pessoa pode escolher usar ou não. E olha o peso disso. O próprio STF diz que um processo criminal sem defesa é uma nulidade absoluta. Ou seja, ele não vale nada, é como se nunca tivesse acontecido. Isso só reforça o quão sagrada é essa proteção dentro do nosso sistema. E tem mais uma garantia fundamental.
conhecida pelo nome em latim nemo tener se detegere. Traduzindo, é o direito de não produzir provas contra si mesmo. É o famoso direito de ficar em silêncio, de não ser forçado, de jeito nenhum, a ajudar na própria condenação. Ok, então depois de toda essa jornada, investigação, julgamento, recursos, quando que a gente pode dizer que um caso chegou de fato ao fim? A resposta está nesse conceito aqui, o trânsito em julgado. É um nome técnico para dizer que a decisão é final e não cabe mais nenhum recurso. Acabou. É a linha de chegada definitiva do processo. E aí a gente fecha o círculo. Lembra daquela discussão sobre quando alguém pode ser preso? Pois é, a exigência do trânsito em julgado para que a prisão aconteça mostra mais uma vez a força gigantesca que o princípio da presunção de inocência tem no nosso sistema. É um debate que mexe com a vida das pessoas de forma muito direta. No fim das contas, o que a gente tem é um grande ato de equilíbrio. De um lado da balança está o poder do Estado de investigar e punir crimes. Do outro, o direito fundamental de cada indivíduo de se proteger contra esse poder. E o processo penal brasileiro vive nessa eterna busca por um ponto de equilíbrio. E isso nos deixa com a reflexão final. Se a justiça é mesmo essa balança, será que no Brasil de hoje ela está calibrada da maneira correta? Uma pergunta complexa e, com certeza, sem resposta fácil.